Cangui Caiapri. Cangui Caiapri significa bom dia, na língua originária do Zubuquaque-Peá. Eu aprendi essa expressão no grupo de rememoração dessa língua, coordenado por Idiane Crudzá Cariri Chocó, nossa do Boeri, nossa mestra, que além de ensinar via internet cariris de todo o Brasil que esqueceram forçadamente sua língua, também coordena o espaço Subatequerá para o ensino e vivência da língua na terra indígena Cariri Chocó, em Alagoas. Muito prazer. Meu nome é Juma Pariri e, infelizmente, esse vídeo não conta com amplas ferramentas de acessibilidade comunicacional para públicos com necessidades diversas. No entanto, mesmo não aparecendo minha imagem nesse momento, gostaria de me autodescrever para todos verem. Minha pele é da cor da terra, porque como aprendi com o professor Cadangatu Chucuruto Pinambá, nós, que nos dizemos pertencentes a povos indígenas, assim somos porque somos parentes diretos da terra, e a terra é de muitas cores. Meu corpo é formado por uma série de outros seres vivos conhecidos como fungos, bactérias, vírus, e também é sustentado por diversos outros seres encantados que estão ao meu redor. Todos esses seres podem ser invisíveis para a maioria dos olhos. No entanto, formam esse grande coletivo que agora nomeio de Juma. Sou parte também, como assessora de projetos, de outros 2 coletivos indígenas, a Associação dos Índios Cariris do Poço Dantas Umari e a Associação Indígena em Contexto Urbano Carachu Anaçu, cujas lutas e resistências dão sentido à minha existência. Este material audiovisual busca compartilhar alguns procedimentos que nutriram 2 experimentos audiovisuais que realizei junto com a artista e liderança do povo originário Sicuane, Margarita Weweli Lucana, e outros colaboradores que formam o trampolim audiovisual Unides contra a Colonização. Muitos olhos, um só coração. Minha formação e atuação é preponderantemente na área das artes cênicas e a da Margarita na área das artes visuais. Ou seja, nenhuma das duas tínhamos nem domínio técnico da área do audiovisual e nem os meios de produção para a realização audiovisual. No entanto, fazemos experimentos audiovisuais utilizando da câmera de celular e da parceria com outros artistas incríveis, como é o caso do editor e co-criador de nossos experimentos, o cineasta Gursius Gildner. Com nossos experimentos, queríamos nos esquivar da maneira hegemônica de representação dos povos indígenas no audiovisual. Majoritariamente, os povos indígenas foram retratados por não indígenas, ou seja, por um olhar de fora, em geral de maneira etnográfica, antropológica, documental, a fim de registrar e catalogar essas comunidades nas bibliotecas da ciência europeia. Em geral, enquadra-se e entrevistade num quadrado, captando a realidade, a verdade desses povos, em geral de maneira mais realista. Imagino que quem esteja vendo esse vídeo já tenha reconhecido em sua vida ter visto algum registro audiovisual acerca de povos indígenas realizados dessa maneira. Como estratégia de esquiva a este audiovisual colonial, eu e Margarita criamos nosso primeiro curta-metragem, a partir de uma selfie, um autorretrato fotográfico. Por isso que nesse nosso primeiro filme tem vários enquadramentos de selfie como estratégia audiovisual de autorrepresentação. Esse curta-metragem chama-se Naquapeweri Werekai Hawabelia, Hasta el Fin del Mundo, Até o Fim do Mundo, e teve sua versão final lançada em 2019. Antes de seguir comentando sobre esse filme, gostaria de comentar um elemento de inspiração e nutrição importante para a construção de nossos filmes. Desenvolvo uma pesquisa, desde 2015, em que reúno imagens fotográficas retiradas do tecido virtual,
que captam diferentes povos indígenas em situação de manifestação por direitos básicos e justiça ambiental, nessa região conhecida como Brasil, entre 2013 e 2023. Escolho imagens em que esses povos utilizam, ao meu ver, de ferramentas do campo das artes cênicas para seus protestos rituais, refuncionalizando essas ferramentas à maneira indígena. Reúno e disponibilizo esse material em diversos suportes, porque acredito que pode ser um arquivo capaz de nutrir outros trabalhos, tanto no campo das artes cênicas e ativismo político, quanto no campo do audiovisual, interessado na transformação da realidade imediata. Gostaria então de mostrar uma dessas imagens, uma ativação performágica, como recentemente passei a denominá-las. Eu escolhi as palavras para nomear a pesquisa pelos seguintes aspectos. A palavra ativações eu ouvi a primeira vez sendo utilizada no lugar de performance pelos artistas visuais indígenas Dayara Tucano e Jaider Isbel, e vi que foi adotada em certas situações por outros artistas indígenas, tais como Olinda Tupinambá e Zuriel Carapotó. Sobre a palavra performágicas, gostaria de contar uma história. A artista indígena Naine Terena dirigiu o curta-metragem Levanta e Luta. Nele, ela narra um acontecimento mágico. Em 2014, ia ser votado no Congresso Nacional do Brasil uma lei que prejudicaria muito das terras indígenas no sentido de autogoverno em questões ambientais. Diferentes povos indígenas que estavam reunidos do lado de fora do Congresso entoaram cantos e danças, e o céu que estava aberto se fechou, e uma chuva gigantesca e improvável começou. Essa chuva gerou enchentes na cidade e o prédio do Congresso Nacional ficou sem luz, interrompendo os trabalhos daquele dia. Essa lei nunca voltou a ser votada. Essa vitória indígena se deu, acredito, pela capacidade de alteração mágica da realidade a partir de uma ação coletiva, que envolve certo tipo de performatividade numa relação profunda entre arte e vida. Por isso, o termo performagia. Voltando à ação que comentei que iria descrever, vou ler um texto escrito por Marcos Tupã sobre a mesma. Para nós, povos indígenas, a pintura não é uma agressão ao corpo, mas uma forma de transformá-lo. Nós, da Comissão Guarani Iverupá, organização política autônoma que articula o povo guarani no sul e sudeste do país, realizamos no último dia 2 de outubro de 2013, na Avenida Paulista, a maior manifestação indígena que já ocorreu em São Paulo desde a Confederação dos Tamoios. Muitos meios de comunicação, porém, preferiram noticiar nossa manifestação como se tivesse sido uma depredação de algo que os brancos consideram ser uma obra de arte e um patrimônio público. Saindo da Avenida Paulista, marchamos em direção a essa estátua de pedra, chamada de Monumento às Bandeiras, que homenageia aqueles que nos massacraram no passado. Lá, subimos com nossas faixas e hasteamos um pano vermelho que representa o sangue dos nossos antepassados, que foi derramado pelos bandeirantes, dos quais os brancos parecem ter tanto orgulho. Alguns apoiadores não indígenas entenderam a força do nosso ato simbólico e pintaram com tinta vermelha o monumento. Apesar da crítica de alguns, as imagens publicadas nos jornais falam por si só. Com esse gesto, eles nos ajudaram a transformar o corpo dessa obra, ao menos por um dia. Ela deixou de ser pedra e sangrou. Deixou de ser um monumento em homenagem aos genocidas que dizimaram nosso povo e transformou-se em um monumento à nossa resistência. Ocupado por nossos guerreiros Tchondaro, por nossas mulheres e crianças, esse novo monumento tornou viva a bonita e sofrida história de nosso povo, dando um grito a todos que queiram ouvir, que cesse de uma vez por todas o derramamento de sangue indígena no país. Foi apenas nesse momento que essa estátua tornou-se um verdadeiro patrimônio público,
pois deixou de servir apenas ao simbolismo colonizador das elites para dar voz a nós, indígenas, que somos a parcela originária da sociedade brasileira. A tinta vermelha, que para alguns de vocês é depredação, já foi limpa, e o monumento já voltou a pintar como heróis os genocidas do nosso povo. Infelizmente, porém, sabemos que os massacres que ocorreram no passado contra nosso povo e que continuam a ocorrer no presente não terminaram com esse ato simbólico e não irão cessar tão logo. Em São Paulo, o massacre continua e perto de vocês. Vivemos confinados em terras minúsculas, sem condições mínimas de sobrevivência. Isso sim é vandalismo. Ficamos muito tristes com a reação de alguns que acham que a homenagem a esses genocidas é uma obra de arte e que vale mais que as nossas vidas. Como pode essa estátua ser considerada patrimônio de todos se homenageia o genocídio daqueles que fazem parte da sociedade brasileira e de sua vida pública? Que tipo de sociedade realiza tributos a genocidas diante de seus sobreviventes? Apenas aquelas que continuam a praticá-lo no presente. Esse monumento para nós representa a morte, e para nós, arte é a outra coisa. Ela não serve para contemplar pedras, mas para transformar corpos e espíritos. Para nós, arte é o corpo transformado em vida e liberdade, e foi isso que se realizou nessa intervenção. A Gurjevete para todos que lutam. Marcos Tupã. Essa ativação performágica, descrita por Marcos Tupã, foi bastante nutridora da ação urbana ou da ativação performágica que realizamos na cidade de Puerto Gaitán, na Colômbia, e que compõe o referido filme. Nessa ativação, pintamos nossas mãos de branco e com elas marcamos de tinta pneus de carro, seguida de gestos utilizados para a cura dentro de nossas culturas indígenas, numa tentativa de sanação das dores coloniais presentes naquela roda de borracha, que já foi seiva-sangue da árvore da seringa. Na cena anterior, aparece eu e Margarita, num monocultivo de árvore de seringa, onde se vê nossas mãos sendo pintadas pela seiva branca da árvore, seguidas dos gestos rituais para a cura da árvore e de nós mesmos. Convido vocês, então, a assistirem um trecho de Naquapeueri Uericai Hawabelha, Hasta el fin del mundo, até o fim do mundo. Dajitasi petirriavitsi be pematonotsi. Oaxaca canajitsi cuene. Colombia nacuata pijinenia dajita nacua java. Somos todas rosas. Contra la explotación de mujeres y rosas en Colombia y en el mundo. Estos años son el pasado del cielo. Dajita petirrievi be naihawajitsi, be pepijiapeitsi, tuene naihawani petirrievi yahawa, Colombia jawata, dajita nakuajawa. Somos todas árboles, contra las violaciones a los árboles y a las mujeres de Colombia y del mundo. Wabitsu penabe matakabien wawei nakayaka inakota. Ajena pa matakabi pahitipan alibeis hibinewa patainompa. La guerra es la colonización. Queremos paz e liberdade. A guerra é a colonização. Queremos paz
e liberdade. Agora, em 2023, estamos lançando um novo curta-metragem que intitulamos de Peatahumali, Hot Air, Ar Quente. Para a construção desse filme, novamente nos nutrimos, nos inspiramos em uma ativação performágica que compõe o arquivo que mencionei. Em 21 de setembro de 2021, a atual ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, foi até a embaixada da Noruega no Brasil, acompanhada de uma muda de uma árvore de jatobá e da seguinte carta: vimos por meio desta clamar por ajuda. Mais do que isso, clamar por socorro. A Noruega foi o primeiro e o único país no mundo a se comprometer com o fim do desmatamento em seu território. 100% das suas florestas estão preservadas, o que, para muitos é utopia, para nós é inspiração. Inspiração para solicitar esse pedido. Um pedido referente a um habitante nascido na Amazônia. Hoje, a Amazônia se tornou uma zona de guerra. 90% do desmatamento é ilegal. Reparem, um número totalmente oposto ao da Noruega. Queremos que esse habitante viva e não apenas sobreviva. Este é um pedido de refúgio. Sim, a primeira árvore a realizar esse pedido na história. Mas não é só para ela. É para cada árvore. É por toda a Amazônia. A primeira árvore refugiada para não ser a última de sua espécie. No filme citado, eu e Margarita também levamos para os poderosos do norte bexigas cheias de CO2, simbolizando as emissões de gás carbônico por grandes empresas que estão sufocando a todos nós. Nesses balões, também alocamos sementes, inclusive de jatobá, para que, além da devolução do problema para aqueles que o causam, ou seja, a produção ilimitada de gás carbônico, também entreguemos a solução para este problema, que, segundo nossa opinião e de diversos povos originários,
está no replantio de mais árvores ao redor de todo este mundo para a purificação deste ar. Segue, então, algumas imagens de Peatahuhu Mali, Horer, ar quente. Waha pebisie humali, hua ekanati, yapitainati, kai hiwiyo kanagutieti. Waha huti janiwa peata humali. Saya apokopatiti, pehuti neha. Tipahi ayapubehe, wahanamatamo tihawa. Bahrapahumali. Bahrahua tipahi, pena humetsuno tiliveisieno. Bahayata wahmonaevimi paliveisita yamaku itorbati. Nahamatabi hupainati dahitati nakobena evetianati wahnakua pehumali kanepanaineh. Caso alguém que interagiu com esse material audiovisual quiser conhecer mais acerca dos materiais citados aqui, deixarei diversos endereços eletrônicos na descrição do vídeo, bem como nosso contato. Inatekie, muito obrigada aos que chegaram até aqui e aos que lutam por uma vida mais digna sobre e com a terra.